Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que já esteve aqui antes. Não no mesmo lugar, não com a mesma pessoa, mas com o mesmo sentimento, a mesma tensão, o mesmo desfecho. Você não planejou isso, você não quis isso. E, no entanto, aqui está você, novamente. Não é coincidência, não é má sorte, é um ciclo. E a parte mais perigosa é que você não está apenas preso nele, você está recriando-o, inconscientemente, automaticamente, como se seguisse um roteiro escrito muito antes de você saber ler. Hoje, confrontamos o laço invisível que governa tantas vidas, o ciclo de repetição e por que você continua repetindo os mesmos erros. Não para explicá-lo, mas para quebrá-lo. A mente humana não aprende com a experiência, ela a repete, especialmente as dolorosas. Isso não é uma falha, é uma estratégia. Uma tentativa desesperada de dominar o que um dia causou trauma. Quando uma criança cresce em um ambiente de instabilidade, negligência ou caos emocional, a mente registra não apenas os eventos, mas os papéis desempenhados neles. Com o tempo, esses padrões se solidificam em padrões inconscientes, roteiros que ditam como nos relacionamos com os outros, como lidamos com conflitos, como vivenciamos o amor e o poder. E não importa o quanto afirmemos querer paz, a psique frequentemente retorna à tempestade familiar. Porque o desconhecido parece mais perigoso do que a dor conhecida. Esse é o ciclo de repetição, não um erro, mas uma compulsão. Um impulso silencioso para repetir o passado, esperando, em algum nível profundo, que, desta vez, possamos mudar o resultado. Carl Jung chamou isso de compulsão à repetição, uma força mais forte que a razão, mais antiga que a memória. Ela opera abaixo da consciência, disfarçada de livre-arbítrio. Você acredita que está escolhendo seu parceiro, mas, na verdade, está selecionando alguém que se encaixa em um modelo enterrado em sua psique. Você acredita que está reagindo a uma situação, mas, na verdade, está desempenhando um papel que representa desde a infância. A mente não busca cura por meio da evitação. Ela busca domínio por meio da repetição. E assim, a pessoa que cresceu com um pai ausente pode inconscientemente buscar parceiros que desaparecem. Aquela criada por uma mãe controladora pode atrair relacionamentos onde é dominada. O sobrevivente de negligência emocional pode provocar abandono. Não porque deseja isso, mas porque está tentando, em silêncio, resolver o que nunca foi concluído. Stephen Karpman mapeou uma das formas mais destrutivas desse ciclo, o triângulo do drama. 3 papéis, vítima, perseguidor, resgatador, girando infinitamente, cada um alimentando o outro. A vítima se sente impotente e busca salvação. O resgatador oferece ajuda, mas não empoderamento. O perseguidor culpa, controla, pune. E com o tempo, cada pessoa troca de papéis. O resgatador se torna o perseguidor. A vítima se torna o agressor. O perseguidor desmorona em autocomiseração. É um sistema fechado de sofrimento, disfarçado de interação. E ele se repete em famílias, em locais de trabalho, em relacionamentos amorosos, porque parece verdadeiro, parece amor, parece conflito, parece vida. Mas não é vida, é um roteiro. E enquanto você permanecer inconsciente dele, você não é um ator.
Você é um fantoche. A tragédia é que o ciclo não se anuncia. Ele não vem com sinais de alerta. Parece natural, parece inevitável. Você conhece alguém novo e em semanas a velha dinâmica retorna. Você começa um novo emprego e os mesmos conflitos surgem. Você jura que nunca repetirá o passado e, no entanto, repete. Não porque você é fraco, não porque lhe falta inteligência, mas porque o inconsciente não responde a promessas. Ele responde a padrões. E os padrões não são quebrados pela força de vontade. Eles são quebrados pelo reconhecimento. Ao ver o ciclo pelo que ele é, não destino, não uma sorte, mas uma história inacabada sendo repetida. A literatura conhece essa verdade melhor que a psicologia. Os personagens de Dostoiévski não evoluem, eles giram em espiral. Raskolnikov, em Crime e Castigo, não escapa da culpa. Ele confessa apenas para reentrar no sofrimento. Os irmãos Karamazov não resolvem o assassinato de seu pai, eles repetem seus pecados. Em O Idiota, o príncipe Mishkin retorna repetidamente a situações onde é humilhado, não por acidente, mas por design. Sua inocência não é pureza, é um papel, um roteiro, uma forma de permanecer no reino familiar da rejeição e da pena. As tragédias de Shakespeare operam da mesma maneira. Otelo não aprende com o ciúme, ele morre por ele. Hamlet não resolve sua paralisia, ele se torna seu monumento. Essas não são histórias de fracasso, são mapas da psique humana, mostrando como retornamos à ferida, não para curá-la, mas para viver dentro dela. O triângulo do drama não é apenas um modelo, é um ecossistema psicológico, autossustentável, invisível e profundamente sedutor. Cada papel oferece uma falsa sensação de identidade. A vítima se sente justificada em sua dor. O perseguidor sente poder em seu controle. O resgatador sente virtude em seu sacrifício. E assim o ciclo continua, não porque as pessoas gostam de sofrer, mas porque o sofrimento confirma quem elas acreditam ser. Sair do triângulo não é apenas mudar o comportamento, é arriscar perder o eu. É por isso que se libertar parece morte, não física, mas existencial. Porque quem é você, senão aquele que sofre? Quem é você, senão aquele que salva? Quem é você, senão aquele que luta? A mente se agarra a esses papéis porque eles são familiares. E a familiaridade, mesmo na dor, é uma forma de segurança. Jung entendeu isso como o conflito entre a persona e a sombra. A persona é a máscara que usamos, a versão de nós mesmos que é aceitável para o mundo. A sombra é o que rejeitamos, a raiva, a necessidade, o egoísmo, o desejo por poder. Mas a sombra não desaparece, ela espera e retorna, muitas vezes das formas mais destrutivas. Quando você desempenha a vítima, você renega seu poder e o projeta nos outros. Quando você desempenha o perseguidor, você renega sua vulnerabilidade e a projeta como controle. Quando você desempenha o resgatador, você renega suas próprias necessidades e as projeta como serviço. Esses não são papéis que você escolhe, são fragmentos do eu, separados e externalizados. E quanto mais você os nega, mais fortes eles se tornam, até que retornem com força, disfarçados de destino. É por isso que as pessoas repetem os mesmos erros no amor. Elas não se apaixonam por indivíduos, elas se apaixonam por dinâmicas, pelo ritmo de perseguição e recuo, de idealização e traição, de proximidade e abandono. O rosto muda, o nome muda,
mas o padrão permanece. E ele permanece porque carrega uma promessa inconsciente. Dessa vez, eu vou consertar isso. Dessa vez, o pai ausente ficará. Dessa vez, a mãe fria me amará. Dessa vez, eu serei digno. O relacionamento não é sobre a outra pessoa. É sobre a criança interior tentando resolver uma velha ferida. E assim, a psique seleciona parceiros não por compatibilidade, mas por ressonância. Não é atração, é reconhecimento. Uma atração silenciosa e magnética pelo que parece verdadeiro, mesmo que destrua. No ambiente de trabalho, o ciclo aparece como autossabotagem, esgotamento ou conflito crônico. A pessoa que cresceu em um lar caótico pode inconscientemente recriar o caos no trabalho, por meio de prazos perdidos, dramas interpessoais ou demissões repentinas. Aquela criada em uma cultura de obediência silenciosa pode atrair chefes autoritários ou se tornar um. O funcionário que nunca foi visto como capaz pode minar seu próprio sucesso, não por preguiça, mas por lealdade a uma identidade infantil. A mente não busca sucesso, ela busca coerência. E se a coerência é construída na invisibilidade, então a visibilidade se torna uma ameaça. A repetição não é irracional, é perfeitamente lógica, da perspectiva do inconsciente. A cura não começa com a mudança, começa com a observação, com o reconhecimento do padrão, não como uma série de eventos isolados, mas como uma narrativa contínua. Quando você percebe que toda vez que se aproxima do sucesso cria uma crise, isso não é má sorte, é um sinal. Quando você percebe que todo relacionamento termina da mesma forma, com as mesmas palavras, o mesmo silêncio, isso não é coincidência, é um roteiro. E no momento em que você o vê, o feitiço começa a se quebrar, porque a consciência é o inimigo do automatismo. Você não pode mudar o que não vê, mas, uma vez visto, o padrão perde seu poder invisível. Ele se torna uma escolha, não uma compulsão. O próprio Karpman revisou seu modelo posteriormente, introduzindo o conceito do triângulo do vencedor: criador, desafiador, treinador. Uma mudança da vitimização para a agência, do drama para a responsabilidade. Mas essa mudança não é alcançada por pensamento positivo, é alcançada por confrontação, pela dolorosa percepção de que você não é inocente, de que você participa do seu próprio sofrimento, de que você, de maneiras sutis, provoca os próprios resultados que afirma desprezar. Isso não é culpa, é responsabilidade. E a responsabilidade é o primeiro passo para a liberdade. Porque enquanto você se vê como vítima das circunstâncias, você permanece impotente. Mas no momento em que admite seu papel, mesmo que pequeno, você recupera a agência. Você não é mais apenas aquele que sofre a ação, você está agindo. Quebrar o ciclo não significa nunca mais cair em velhos padrões. Significa vê-los enquanto está neles. Significa perceber, em tempo real, quando o velho roteiro começa a se desenrolar. O nó familiar no estômago, a defensiva automática, o impulso de se retirar ou atacar. Esse momento de consciência, pequeno, silencioso, quase insignificante, é onde a liberdade começa. Porque pela primeira vez você não está totalmente dentro do papel. Você também está fora dele, observando, testemunhando. E nessa divisão, a compulsão perde sua força. Você não é mais apenas a vítima.
Você é aquele que vê a vítima. Você não é mais apenas o perseguidor. Você é aquele que reconhece o medo por trás da raiva. Essa consciência dupla, estar na emoção e vê-la, é o nascimento da consciência. E a consciência, por mais frágil que seja, é mais forte que a repetição. Isso não é uma descoberta única. É uma prática diária. Como aprender a andar novamente? Você vai tropeçar. Você vai voltar ao ciclo. Mas a cada vez que perceber mais rápido, o feitiço encurta. A identificação enfraquece e lentamente novas possibilidades surgem. Você começa a perguntar: quem eu seria se não precisasse sofrer para me sentir real? E se a paz não fosse traição, mas chegada? Essas não são afirmações, são convites para um eu não construído no trauma, mas na presença. Jung chamou esse processo de individuação, a integração gradual das partes fragmentadas da psique em um todo. Não um todo perfeito, não um todo curado, mas um todo real, um que inclui as feridas, mas não é governado por elas. Os personagens mais transformados da literatura não são aqueles que escapam da dor, mas aqueles que param de repeti-la. Em Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, Alyosha não repete os pecados de seu pai. Ele se afasta, não em raiva, mas em tristeza. Ele quebra o ciclo não pela força, mas pela quietude. Em Rei Lear, a tragédia não é a tempestade, mas a repetição da cegueira, até que, na loucura, Lear finalmente vê. E nesse ver, há um vislumbre de redenção. Esses momentos são raros, não porque a mudança é impossível, mas porque ela exige uma espécie de morte, a morte da velha identidade. E a mente resiste à morte, mesmo quando é a morte de uma prisão. Então, como sair do ciclo? Não esperando por uma revelação, não se punindo por repetir, mas tornando-se um estudante do seu próprio comportamento. Mantendo um registro silencioso dos momentos em que o passado retorna, perguntando, sem julgamento: que necessidade estou tentando suprir? Que medo estou evitando? Que papel estou desempenhando e por que ele parece tão familiar? Isso não é terapia, é arqueologia. Você está escavando camadas de identidade, não para descartá-las, mas para compreendê-las. E nessa compreensão, o espaço se abre, espaço para uma nova resposta, uma nova escolha, um novo final. Este canal, Psiqueologia, existe para esse tipo de confronto. Não para oferecer soluções rápidas, mas para iluminar os mecanismos ocultos da mente. Se este vídeo fez você ver um padrão que não via antes, se ele nomeou um silêncio que você carregava, então cumpriu seu propósito. Porque a consciência é o primeiro ato de libertação. Se você se sente preso em um ciclo que não escolheu, se continua voltando à mesma dor, às mesmas decisões, aos mesmos finais, este espaço é para você. Inscreva-se no Psicologia e ative o sininho. Deixe um comentário, apenas uma frase, uma palavra que surgiu enquanto você ouvia. Os próximos vídeos vão explorar mais profundamente a psicologia da transformação e o caminho de volta para si mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que está preso em seu próprio ciclo, porque às vezes ver o padrão é a única coisa que está entre a repetição e a liberdade. E talvez este tenha sido esse momento.